Olá, pessoal! Mais uma vez, nós estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre a nossa primeira semana, né? Os conteúdos e como as atividades serão feitas e serão entregues. Bom, nessa primeira semana nós vamos falar um pouco sobre a cartografia crítica e também sobre a cartografia como linguagem. Então, aqui vocês têm uma primeira mensagem, né, de boas-vindas e já a indicação de que essa atividade deverá ser entregue lá no dia 9 do 8, ou seja, na próxima segunda-feira, até às 17 horas. Além, então, da aula gravada, que eu já avisei vocês em um vídeo anterior, né, de apresentação do nosso curso, vocês terão também o podcast chamado Mundo Através dos Mapas. Esse podcast é bem interessante porque vai falar um pouco que a cartografia é uma linguagem, né? Como que a gente pode entender a cartografia de uma forma não estática, não naturalizadora. Então esse podcast é bem interessante por isso e ele foi gravado pela Carolina. Lembrando, a Carol tem me ajudado, né, nesse processo de elaboração do curso. Além disso, a indicação aqui de assistir uma produção audiovisual é uma produção curta, deve ter em torno de uns 8 minutos, é uma produção muito interessante, que vai falar um pouquinho, né, sobre o Google Earth e o Google Earth, o Google Mapas e o quanto essas imagens são apresentadas, né? Como elas são apresentadas e quais as implicações da apresentação dessas imagens, como é que a gente pode fazer uma leitura um pouco mais crítica e reflexiva sobre elas. Então é bem interessante esse curta. Depois do curta nós temos então o vídeo, né, gravado por mim. Qual é a história dos mapas? Que vai falar um pouquinho sobre a história dos mapas da antiguidade até o período das grandes navegações. Bom, depois nós temos indicação de 2 textos. O primeiro texto é o texto Mapa, Saber e Poder. E o segundo texto é um texto chamado Uma Introdução à Cartografia Crítica. Ambos são muito interessantes porque vão falar um pouquinho mais sobre o papel dos mapas em diferentes sociedades, qual é o papel, né, da pessoa que faz os mapas, do cartógrafo, do geógrafo, como essa informação, né, como esse mapa chega até a pessoa que vai ler esse mapa, o que deve ser considerado. Então, um pouco sobre esse movimento da cartografia estar deixando, né, esses bancos das universidades e estar sendo feita também por grupos para requerimento de território e para legitimar, então, ali as suas práticas, né? Então, são textos muito bons, né, de se ler e também provocativos. Acredito que vocês vão gostar. Bom, e aí nós temos aqui o fórum, que é a nossa atividade semanal. O fórum, ele deverá ser feito com base nos textos. Eu vou aqui para que vocês vejam. Então nós temos aqui os 2 textos que vocês leram. Depois disso, vocês vão visitar essa biblioteca, uma biblioteca muito interessante. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que são professores, que estão estudando para ser professores. Uma biblioteca para você guardar, para você ter como referência, porque ela traz mapas históricos em altíssima resolução, e é em altíssima resolução mesmo. Então são mapas muito bons, com mapas às vezes, né, raros, então você pode ter acesso aqui. Tem mais de 90 mil mapas. E aí eu quero que você explore essa biblioteca, escolha um dos mapas que você gostou, que você achou mais interessante, leia a descrição e escreva um pouco desse mapa, considerando também o que você leu nos textos. Eu quero te encorajar também a ler as contribuições dos outros estudantes, escrever também sobre elas. Acho que pode ser um exercício enriquecedor. Além disso, nós temos aqui o material complementar, que ele é composto hoje por um documento, né, falando um pouco da história dos mapas. Esse documento é um texto, um dos textos que eu usei na aula assíncrona, então para quem tiver um pouquinho de curiosidade, quiser acompanhar mais, esse é um excelente texto. E por fim, temos aqui a atividade, né, da semana que vem, já avisando vocês que na semana que vem, às 9 horas, nós teremos aí uma live com a professora Mariana da Silva Ferreira e o tema dessa live será linguagem cartográfica, elaboração e naturalização de representações espaciais. Então é uma continuidade dessa primeira semana e também vai ser disparadora para novos conteúdos que nós iremos ver na segunda semana. Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar no chat ou então podem utilizar o fórum do curso.
Eu espero que nós tenhamos uma troca bem legal aqui na atividade proposta. E bom estudo para vocês. Até semana que vem, onde nós vamos poder, né, conversar um pouco com a professora Mariana e entender um pouco melhor da cartografia como linguagem.